eu vou falar agora um pouquinho sobre conversões de unidade de medida. Com certeza você já vê nessas tabelinhas aqui no ensino médio ou no ensino fundamental, e você já deve ter percebido que repete alguns padrões entre as tabelas. Como aqui, olha, esse D, C, o M, aqui ó, D, C e M, mas o que é isso, né? Esse D, C, M, e aqui desse lado também tem outros. Isso significa o quê? Significa desse, centi, mili, aqui significa deca, hecto, quilo. Aí, e aqui é a mesma coisa aqui embaixo. Né? O desse significa, esse D, o significado dele é 10 elevado a menos 1. O centi significa 10 elevado a menos 2. E o mili significa 10 elevado a menos 3. Opa, deixa eu arrumar aqui. Então, quando a gente vê em algum lugar, tipo o exemplo aqui embaixo, 210, 10 elevado a menos 9 metros. Esse 10 elevado a menos 9 é o valor de quê? A gente acabou de ver que esse 10 elevado a menos 9 é a mesma coisa que nano. Aí nesse caso vai ser nanômetro, entendeu? Então a gente pode simplesmente fazer o que aqui para converter esse valor aqui em nanômetro? Para a gente converter em nanômetro, a gente tem que, digamos assim, achar dentro do número isso daqui, 10 elevado a menos 9, porque isso aqui significa nano. Como a gente já achou isso aqui, olha, já está aqui escrito para a gente, 10 a menos 9, então a gente pode pôr, só riscar aqui e pôr N, porque isso significa N. Então isso vai ser o quê? 210 nanômetro. Se a gente tirar isso aqui, para converter nanômetro em metro, a gente simplesmente tira isso aqui, olha, o nano, e coloca o significado dele. O nano significa o quê? Significa 10 a menos 9, e aqui continua o metro. Pronto, eu converti aqui, olha, inicialmente, quando eu risquei aqui o 10 a menos 9, eu coloquei no lugar o N. Eu coloquei um N no lugar para ficar nanômetro. E quando eu risquei o N aqui, eu coloquei no lugar 10 a menos 9, porque o N é igual a 10 a menos 9, entendeu? Eu posso pôr um ou outro. Então, nos casos de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. 531 vezes... Eu vou converter esse daqui para nanômetro. 531 vezes... Não, aqui, ó. 531, eu posso riscar isso. Nossa, tá dando um erro aqui. Tá começando a me irritar um pouco. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto. Esse 10 a menos 9, ele significa nano. Então eu simplesmente risco isso aqui e ponho um N no lugar. Aqui é a mesma coisa, 37 nanômetro. E para converter isso aqui, aí a gente tem que lembrar sobre a notação científica. Para a gente jogar isso aqui a 10 a menos 9, para a gente achar o valor de nanômetro, a gente precisa fazer o seguinte, né? Isso aqui tem que ficar 10 a menos 9. Então é aqui, ó, 10 a menos 9 metros, para a gente depois riscar e pôr um N, né? Mas só que quando vocês percebem que de menos 7 para menos 9, a gente não aumentou, a gente diminuiu o número, porque menos 7 é maior que menos 9. Então aqui, olha, de menos 7 passou para menos 8 e menos 9. Quantas vezes que mudou? Quantas vezes que aumentou, digamos assim? Uma vez, duas vezes. Como não aumentou no caso, né? Quantas vezes diminuiu? Esse número aqui está diminuindo, está indo para baixo. Porque menos 7 é maior que menos 8, que é maior que menos 9, então está diminuindo. Se aqui diminuiu, foi para baixo, esse número aqui vai ter que aumentar. Então aqui, que antes era
4,32, agora vai ser, como a gente vai aumentar ele, essa vírgula que antes estava depois do 4, ela vai aumentar duas casas, né? Vocês concordam comigo que se aumentar para a direita vai ser 43? Antes era 4,3, agora vai ser 43. E se aumentar duas vezes vai ser 432, ou seja, ela está aumentando aqui. Quando a gente aumenta a vírgula desse lado, a gente meio que abaixa o expoente, entendeu? Para continuar o mesmo número, continuar na balança. Porque eu aumentei de um lado e vou abaixar do outro. Então, agora que eu já coloquei a 10 a menos 9 aqui, eu consigo riscar esse número e pôr um N no lugar. Então vai ficar 432 nanômetros. A mesma coisa aqui, é 10 a menos 6. Para ficar 10 a menos 9, eu vou ter que abaixar, digamos assim, 3 vezes, 3 casas. Menos 6 para menos 7, menos 8, menos 9. Então aqui vai ficar 10 a menos 9 metros. Como eu abaixei 3 vezes, eu vou ter que aumentar aqui 3 vezes. Então aqui, ó, a vírgula andou uma casa, duas casas, uma, duas, três. 3 casas. E agora eu posso riscar isso aqui, que é a 10 a menos 9, e pôr o equivalente, né? Que a 10 a menos 9, que é o nano. Então vai ficar nanômetro. Isso aqui é a mesma coisa. Esse aqui eu não preciso fazer, é a mesma coisa. Esse daqui eu vou fazer. Tá bem que esse número aqui tá muito grande e a gente quer colocar ele em nanômetro. Nanômetro não é 10 a menos 9? A gente vai ter que pôr uma notação científica aqui, 10 a menos 9, mas não tem uma notação científica ali. Então a gente vai ter que abaixar esse número em 10 a menos 9, né? A gente vai ter que fazer o seguinte, olha. Vamos apagar isso aqui, para vocês verem o raciocínio. Eu quero que a gente transformar isso em nanômetro. Então aqui, ó. A gente vai aumentar em 10, 9 casas, né? A vírgula vai andar 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula vai ficar aqui, 9 vezes. 23,6. Antes não tinha notação científica, é a mesma coisa que tá vezes 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1. Aí como antes era 10 elevado a 0, então a gente vai ter que abaixar 9 vezes, digamos assim, o expoente. Então vai ficar 10 a menos 9 aqui, metros. A gente andou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como a gente aumentou aqui 9 vezes, a gente vai diminuir aqui em 9 vezes. Então, a gente pode riscar isso aqui e pôr um nano no lugar, 23,6 nanômetros. A gente converteu esse número aqui que estava inicialmente em metros para nanômetros. Aí eu faço a mesma coisa nos outros exemplos. Aqui, olha, vamos tentar encontrar o 10 a menos 9, né? Então, a gente vai andar aqui 9 vezes, né? Andei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6, 7, 8, 9. Como eu aumentei aqui, ó, aumentei a vírgula. Antes era esse número grandão e agora é 239, ou seja, eu aumentei o número. Então, para continuar o mesmo número na balança, digamos assim, o 10 vai ter que estar elevado a menos 9. Eu andei 9 casas, então aqui vai diminuir 9 vezes. Se antes era 10 elevado a 0, que esse 10 elevado a 0 é igual a 1, por isso que não muda. 339 vezes 10 elevado a 0 é 339, entendeu? Que olha, 10 elevado a 0 vezes 239 é igual a 239. Quando não tem nada, é 10 elevado a 0. Aí, como a gente aumentou aqui 9 casas, aqui vai diminuir 9 também. Então, a gente vai pôr... aqui estava em metro, né? Pronto. Vai ficar 239, 10 elevado a 9 metros, que isso aqui significa nanômetro. Então vai ficar 239 nanômetros. Agora o de baixo é a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vírgula vai ficar aqui.
vai ficar 894,54 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Aí eu risco isso aqui e ponho um nanômetro. Só recapitulando sobre a notação científica para aqueles que não lembram. Quando a gente tem um número aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a 1. Aí isso vai multiplicar de acordo com isso aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a 1 é igual a 10. Quando a gente põe aqui 1 vezes 10 ao quadrado, a gente vai pôr 2 zeros. A vírgula também anda 2 zeros. Ó, 2 lados, digamos assim. Porque aqui, olha, se antes a vírgula estava aqui, aí agora a vírgula vai estar aqui, olha. Vai dar 2 vezes, de acordo com esse exponente. Eu acho que eu falei exponente, né? Expoente. Aí, se antes era 1,0, essa vírgula vai andar aqui, olha. Uma casa, 2 casas, vai ficar igual a 100, então vai ficar aqui, ó. Aí a vírgula vai ficar aqui. Como depois da vírgula esse zero não tem, digamos assim, valor, né? Vai ficar 100. E por aí vai. 1 vezes 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1. 1, 2, 3. Com 3 zeros. E o contrário também, aqui, olha. Isso tudo é basicamente andar com a vírgula. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Se a vírgula estava aqui antes, se antes estava aqui, nesse elevado a menos 1, a vírgula vai passar aqui, ó. Se aqui diminuir, porque a gente vai tá menos 1, né? A vírgula anda pra cá. Uma vez. Se aqui tá falando uma vez, então vai ser uma vez. A vírgula vai vir pra cá. Então vai ser 0,1. A vírgula antes que estava aqui passou pra cá. Então 1 vezes 10 a menos 1 é coisa que 0,1, porque a vírgula andou uma vez pra lá. Se tiver um menos 2 ali, menos 2. 1 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai ser igual ao quê? Antes a vírgula estava aqui, né? Aqui no 1, que aqui tem uma vírgula invisível. Aí a vírgula vai andar 2 vezes para lá, porque o expoente é negativo. Então a vírgula vai fazer o seguinte, que ela vai passar aqui, ó, uma vez, 2 vezes, vai vir para cá, que vai ficar um 0, 0, 1. Vocês conseguiram entender? Se não, eu explico melhor. Aqui, ó. Vamos pôr aqui que o número é 135 vezes 10 a menos 2. Para a gente desfazer disso aqui, a gente precisa resolver essa conta. Então a gente vai aqui, olha. 10 a menos 2. A vírgula tá aqui, né? Então ela vai passar uma vez para cá, 2 vezes para cá. Então vai ficar 1,35. Como a gente, digamos assim, diminuiu o número aqui. Isso aqui é uma seta, tá? Pra quem ficou muito feio, pra quem não entendeu. Como a gente diminuiu pra cá, aqui vai aumentar. Se eu diminuir 2 casas, 1, 2, aqui vai aumentar em 2 casas. Se antes era menos 2, vai para menos 1 e 0. Então vai ficar 1,35 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é o quê? 1. Vai ficar 1,35 vezes 1. A gente não precisa de pôr isso aqui, entendeu? É isso que acontece. Antes a vírgula estava aqui no 135, eu andei 2 vezes, 1, 2, e ficou aqui. Como eu diminuí aqui vai aumentar, né? 2 vezes, pra gente desfazer disso daqui. Aumentou 2 vezes, e eu desfiz mesmo. Ficou 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1, que todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Conseguiram entender essa parte? Agora, resolvendo aqui, olha. 230 nanômetros. Nano significa o quê? O nano significa 10 a menos 9. Então, se eu riscar aqui,
aparece aqui, ó, 10 a menos 9 metros. E o nano aqui é só riscar e, pô, 487 vezes 10 a menos 9 metros. E aqui a mesma coisa. 523 vezes 10 a menos 9 metros.